por que você sai da Espanha? A vinda para o Brasil foi acabar com a vivência com a ditadura. Não se aguantava. Quem podia sair, saía, se exilava, saía, isso. Né? Foi exílio, Minayo, ou autoexílio? Autoexílio. Não, também tinha exílio, mas isto era mais simples. Você recebia um convite e aí ia lá no consulado e dando visto e pronto. Entende? Então eu vim desconhecendo, mas sobretudo porque tínhamos amigos morando no Rio, não? Que eram professores da PUC, e um estava voltando e ficava livre a vaga dele. E me ofereceram a vaga. Não? E aí entra outra história. Não? Aí já começamos a falar sério. Porque o que aconteceu? Quando cheguei aqui e tinha que começar a dirigir, a coordenar o departamento de ciências químicas. Não? Me deram 2 meses para estudar português e tal, e depois me apresentar. Tá bom. Nesse meio termo, quando conhecia o país um pouco, quando via as favelas, quando ia no banheiro todos os dias, e via pela minha janela a favela da Rocinha, do Parque da Cidade, o que é isso? Carlos Minayo vai se encerrar num laboratório. Eu não posso aceitar. Eu não posso. E até que me convenci que não poderia, que ia recusar. Fui para a PUC e falei com o vice-reitor, que era o que comunicava. Digo, escute, lamento dizer que não vou assumir. Mas como? Já temos tudo preparado para ti, já está aí tudo. Que é isso? Lamento, mas... Bom, nós não queremos te perder, porque nós precisamos do teu título. Era no ano 67. Não tinha doutores, se precisavam ter doutores para conseguir dinheiro para projetos e tal. Então, escolhe outra onde você quer estudar. Eu gastar em ciências sociais, assim. E que você vai dar? Quer falar de ética profissional? Ótimo, ética profissional. Você quer dar assim 2 ou 3 cadeiras aí? E aí comecei. Conheci o movimento das favelas, a FAFERJ, a Federação de Associações de Favelados, né? E conheci Paulo Freire. Foi quando soube que Paulo Freire estava dando, que era um educador famoso, não? E que estava dando um seminário em Santiago de Chile. Né? Aí não teve outro. Me mandei para Santiago. Cheguei em Santiago e eu não sabia que era lá, não sabia o lugar. Não, ninguém me falou. Então, eu conhecia as pessoas que iam participar do seminário. Então, o que fiz? Fiquei vigiando da casa onde eles moravam até o lugar onde iam. E quando cheguei lá e entraram no lugar, entrei. Que é isso? Como você veio? Eu estou aqui, né? Oh, todo mundo temia que eu fosse da CIA. Eu tive um problema com isso, sabe? Pessoas diversas desconfiavam de mim. Desconfiavam que eu fosse um espião e tal.
Bom, aí descobri Paulo Freire. E aí, essa experiência mudou a minha vida. Então, voltei para o Rio, e foi quando peguei alunos da universidade. Nesse meio tempo, também fiz os jesuítas da PUC. Tinha um padre jesuíta, chamado Padre Ávila, que para quem é da época, lembra que existia um movimento de solidarismo cristão, que era mais de empresários cristãos, né? Então, que ele organizava enfim, de melhorar a situação das empresas, das gestões, do tratamento e demais, né? E criou o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social, chamado IBRADES, que funcionava no Rio de Janeiro, em Botafogo, na Rua Bambina, né? E ele me convidou. Disse, Carlos, você não quer fazer esse curso, ir lá e tal? Você me pode dar aula lá? Tudo bem. Então fui. E esse instituto era um instituto fantástico, porque conseguia as melhores cabeças na época. O Cândido Mendes dava aula com a sua linguagem, que nós brincamos, que, puxa, ele usa a linguagem para esconder o pensamento. E falávamos, porque o palavreado de Cândido Mendes sai de perto, sai de perto. Hélio Jaguaribe, ouviram falar de Hélio Jaguaribe também, um nacionalista e demais, cursos maravilhosos. Tinha os economistas eram fantásticos, não? Entende? Porque nos davam a essência dos cursos, não eram uma semana de curso de uma matéria que se passava a dominar e demais. Mas era um curso perseguido pela ditadura. O Dopes estava de olho, não? E, inclusive, invadiram o Instituto, prenderam algumas pessoas, e quando me telefonaram dizendo que o Dopes estava lá e tal, não? Eu estava dando prova na PUC, e eu tinha que ir para dar aula lá. Rasguei as provas da PUC, não? Dei 10 para todo mundo, não? E, enfim, depois aquilo passou, e foi quando um colega desse instituto, que era arquiteto, porque naquela época, Jorge e companhia, toda a nossa discussão era se proletarizar ou não se proletarizar. O que era isso? Era você se tornar operário, né, para se juntar em alguma dessas grupos políticos correntes, não? No interior da fábrica e atuar nas fábricas, não? E este meu colega era um arquiteto muito bom, não? Mineiro, que veio fazer o curso e que depois se proletarizou e trabalhava como desenhista, né, de uma empresa. Então, eu, uma professora de história do Meyer e a presidente das empregadas domésticas do país, do Brasil, do Rio de Janeiro, pelo menos, fomos morar num barraco na favela da Rocinha. E aí, na favela, os vizinhos nos conheceram. Eu estava salvo, porque tinha tido toda a questão de não chamar a atenção, toda a preocupação de não chamar a atenção da polícia e demais. E eu tinha a sorte de que
um americano morou antes de mim na favela e chamavam ele de Mister. Então passaram a me chamar de Mister. Então na favela eu era Mister, então andava tranquilamente, Mister para cá, Mister para lá. Como éramos quatro, 2 homens e 2 mulheres, nos casaram. A mim me casaram com uma e a este arquiteto casaram com outra. Né? E aí começamos a trabalhar, a levar água, conseguir água canalizada para lá, juntando, organizando os trabalhadores e demais. Né? E tinha as biroscas onde se fumava maconha, se divertia ali e tal. E eu me desesperava porque chegavam os políticos na época da eleição e todos iam lá. Eu achava que era puxar o saco a se deixar levar. E eu falo com eles, mas cara, como vocês aceitam que venham esses caras aí que vêm uma vez por ano, vão embora e não fazer nada e tal. Não se preocupe, mister. Aqui todos são analfabetos e não votam. Não podem votar. Os que levamos para lá. E pegamos as crianças com mais sujas, com mais catarro no nariz e mais para eles, não? Então, olha a malandragem. E também, como anedótico, esse arquiteto tinha um engenheiro agrônomo e uma jornalista, amigos, que eram da diretoria do PCdoB. Acho que é PCdoB. E iam nos visitar. Quando chegavam no nosso barraco, o que eles faziam? A primeira coisa era olhar por todo lugar, se a polícia bater, por onde que iam sair. Mas, meus amigos, nós temos que fazer, evitar que ela chegue. E você está no pior lugar que podia estar. Ah, não, para, você é como me chamar, um reformista, um não sei o quê. Então, o que aconteceu? Convenceram o arquiteto de ir morar em Caxias, Lote 10. Acho que era Lote 10. Era o lugar mais pobre de Caxias. E imagine os caras aparecendo por lá, chegando lá de paraquedas. Não passaram 2 meses, foram todos para a Ilha das Flores. Levaram presos e ficaram por lá. Então, aí nós temos que sair do barraco e, junto com outro colega que também tinha feito o curso, né, nos mandamos para... Saímos de trabalhar com os marginais, dentro que estamos crentes com a teoria da marginalidade, não? Que, enfim, os marginais seriam os que iam fazer a luta pela mudança, as transformações, não? Para trabalhar com os proletários. Então fomos para um bairro operário do Rio. Leopoldina, que eram os operários, não? E fomos morar primeiro em Brás de Pina e depois na Cidade Alta, que hoje em dia está tomada pelos milicianos e traficantes. Né? Minaio, isso aí era 68. Isso era 70. Então você foi morar lá agora nessa área mais operária, né? Isso. E aí, nessa área, não, estavam toda a chamada, que começava a apontar, chamada oposição sindical. Porque nós tínhamos os sindicatos pelegos, né? Os sindicatos metalúrgicos do Rio foi um sindicato pelego a vida toda, não? E vai por aí, não? Então, vamos a lutar com os sindicatos pelegos e a juntar forças. Então, tínhamos já operários em todo lugar, não? Organizados para pensar em mudar o sindicato, evitar que o sindicato continuasse pelego o que a bandeira, com a bandeira seguinte: nós não podemos ter
um sindicalismo que seja correia de transmissão dos partidos. Os sindicatos têm que ser independentes. E aí criamos a oposição sindical. E eram pessoas de todas as correntes políticas. E era muito legal, porque era um trabalho realmente. Eu conversava com as mais diversas. Grupos folquistas, grupos mais conservadores, AP, PSDB, PCDR, enfim. Todos pessoas, mas todos com foco e com essa perspectiva, não? De ter o sindicalismo livre e que lute pelos trabalhadores fundamentalmente, que não perca o foco e que não seja correr a transmissão desses partidos. Que é o que conseguimos, não? Atualmente estamos vendo isso, não? Não são mais correios de transmissão, já são a própria transmissão. Onde está hoje o sindicalismo independente? Não tem. É chocante para mim. Bom, aí comecei a trabalhar com eles, não? Naio, essa era uma pedagogia que você... Essa coisa você estava levando Paulo Freire o que te orientava nessa época era um pouco essa... Era o Paulo Freire com a ideia libertária de justiça social. Era isso, era uma ideia libertária, mas já um Paulo Freire ampliado, porque já entrava diretamente no movimento operário e tal, e o que fazíamos era isso, sim, discussões inspirados no Paulo Freire, mas em que sentido? De escutar as pessoas, não vir com discurso pronto, não? Construção coletiva, não? Essa era entende? Construção coletiva de metas, de etapas, de passos, entende? Era o que nos dava mais força, não? E, inclusive, eu também tive contato com algumas ONGs e me convidaram para participar ou para organizar em Nova Iguaçu todo um trabalho com o pessoal das chamadas comunidades eclesiais de base. O que era isso? Naquela época, não tem nada a ver com a igreja de hoje, mas naquela época tinha os padres progressistas que tinham vindo da Europa, e eram alguns canadenses também, desses lugares, não? Que engajados com o povo. E mas eles não tinham técnica para funcionar, não? Digo técnica para reuniões, para demais. Então, me pediram que, se não queria dar um treinamento para eles, e depois para o pessoal das comunidades de suas paróquias e demais. Né? Aí topei. E peguei aqueles padrecos, muito entusiastas, muito tal, ficaram babando, não? Ficaram babando. E não, vamos, termina logo porque queremos já que quanto antes comece com as comunidades para isso, porque nós partimos da ideia de que comunidade é comunhão, e comunhão é todo mundo juntos, esclarecido, lutando e demais. E aí já levei Cecília comigo, porque ela é mais organizada para isso, e fomos organizando uma apostila com tudo que saiu. Que, infelizmente, quando a polícia bateu me procurando, o pessoal dessa ONG jogou fora esse material. Sobre esse período, assim, eu queria te perguntar se teve alguma categoria de trabalhadores, por exemplo, naquele trabalho de oposição sindical, que tivesse tido, você considerasse que tenha tido um trabalho mais avançado, que chegou a disputar eleição de sindicato. E no caso das comunidades eclesiais de base,
quais eram os principais motivos que vocês trabalhavam na organização popular? Naquela época era luta pela caristia, contra a caristia, era alguma coisa da água no bairro, tinha alguma motivação, algum movimento que cresceu mais? Nós, de alguns grupos de operários que se organizavam mais firmemente, em primeiro lugar, a oposição sindical de São Paulo foi uma das mais ativas e que tentava conquistar os sindicatos metalúrgicos e demais. Era a oposição. Aqui foram diversas categorias que se mobilizaram, que teve pessoas que participavam, se mobilizavam, mas para todas essas coisas eram avanços pequenos. Porque nós tínhamos a teoria, não? Porque eu também militava, acabei militando no MPL, Movimento Popular de Libertação, que foi um movimento organizado pelo pessoal que teve como iniciador, não? Como é que se chama o de Recife, o que foi depois governador de Recife, Arraes, o Miguel Arraes. Arraes que iniciou esse movimento de articulação também com as organizações sindicais internacionais e demais. Então, que te diria, não chegou a se consolidar nada, tá? Para o único que as comunidades, o importante, enfim, a ideia fixa que eu dava sempre era deixar o pessoal organizado. Então, por exemplo, tem o diretor da ENSPE, como que se chama, que era diretor da ENSPE, que hoje... O Cordeiro? Não sei se foi. Antônio Ivo de Carvalho. Ele foi do movimento lá em Nova Iguaçu. Antônio Ivo, claro, Antônio Ivo. Ele era do PCB. Era o PCB, Antônio Ivo, sim. Ele me reconheceu quando fui para a ENSPE. Puxa, Carlos, que tipos aqueles? Eu não te conhecia, não sei quem era você, mas sabia que estava fazendo um trabalho e tal, e que as pessoas me falaram que deu origem a isso, aquilo. Então, dentro das comunidades de clichês de base, o que procuramos era criar por grupos para engajamento. Então, um grupo de jovens para atuar na juventude e tal. Grupo de operários para atuar no mundo operário, nos operários e tal. Da família. E assim, tinha diversos setores que foram se organizando e que consta na história, se vocês pegam na história em algumas teses, em alguns lugares, vão aparecer como isso deu origem às chamadas pastorais, não? Essa linha de trabalho. E também contou muito com o apoio do bispo de Nova Iguaçu, que era muito bacana. Minayo, você citou São Paulo, mas eu acho que você deve saber isso. Por exemplo, eu nessa época não, mas de 75 a 80, até 89, eu fiquei no Espírito Santo. Na segunda metade da década de 70, principalmente no final dos anos 70 e começo dos anos 80, esse movimento de oposição sindical e de comunidades eclesiais de base lá no Espírito Santo teve um grande avanço. Então, eles acabaram ganhando os sindicatos que eram pelegos antes, de comerciários, de trabalhadores rurais no interior do Estado. Sim,
tomaram os metalúrgicos, que tinha sido primeiro ocupado lá por uma direção de PCB, ganharam e foram muito importantes na construção do PT. A maioria das lideranças depois, no próprio movimento médico, tinha o presidente do sindicato de médicos que foi prefeito e governador do estado eleito pelo PT lá. Mas essa oposição sindical fez um grande movimento e, principalmente, assim, uma das coisas que a gente mais reconhecia era esse trabalho de base, essa coisa de organização da população na base, tanto nos movimentos populares como no movimento sindical de trabalhadores. Para isso, estou falando do ano até o ano 72. Então, o que estou te falando tudo são embriões de muitas dessas coisas.